Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje vocês vão embarcar comigo em uma viagem pesada, intensa, assustadora e ao mesmo tempo fascinante pela maior guerra da história da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Um conflito tão gigantesco que envolveu praticamente o planeta inteiro. Uma guerra que destruiu cidades, mudou fronteiras, derrubou governos, criou armas absurdas, revelou monstros humanos e deixou marcas que o mundo carrega até hoje. E já vou avisando, esse vídeo aqui não é só sobre batalhas. É sobre medo, é sobre poder, é sobre manipulação, é sobre sofrimento, é sobre ambição. É sobre até onde o ser humano consegue chegar. Então já deixa o like, se inscreve no canal, pega seu café, ajeita o volume e bora mergulhar em uma das histórias mais impactantes já vividas pela humanidade. E sem enrolação. A história começa muito antes dos tiros, muito antes das bombas, muito antes de Hitler. Para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa voltar para o fim da Primeira Guerra. Em 1918, a Europa estava destruída. Milhões de mortos, cidades arrasadas, economias quebradas, famílias destruídas. Mas um país saiu dessa guerra completamente humilhado: a Alemanha. Depois da derrota, os vencedores criaram o Tratado de Versalhes. E olha, esse tratado praticamente esmagou os alemães. A Alemanha perdeu territórios, perdeu colônias, perdeu força militar. Foi obrigada a pagar indenizações gigantescas. E além disso, o tratado colocava toda a culpa da guerra em cima da Alemanha. Imagine a humilhação. Para muitos alemães, aquilo parecia uma punição eterna. A economia entrou em colapso. A inflação ficou absurda. Existe relato de gente carregando malas cheias de dinheiro apenas para comprar pão. O dinheiro perdeu completamente o valor. Enquanto isso, desemprego, fome e desespero cresciam. E quando uma sociedade entra em crise profunda, aparece espaço para líderes perigosos. E é exatamente aí que entra um dos homens mais temidos da história: Adolf Hitler. Mas antes de virar ditador, Hitler era apenas um homem frustrado. Ele nasceu na Áustria, tentou ser artista, foi rejeitado, serviu como soldado na Primeira Guerra Mundial. E a derrota alemã mexeu profundamente com ele. Hitler acreditava que a Alemanha havia sido traída. E aos poucos ele começou a construir uma ideologia extremamente radical. Nacionalista, autoritária, racista e violenta. Ele entrou no Partido Nazista. E rapidamente percebeu algo: ele sabia manipular pessoas. Os discursos de Hitler eram absurdamente intensos. Ele falava sobre orgulho nacional, sobre força, sobre reconstrução, sobre vingança. Em meio ao caos econômico, muita gente começou a enxergar nele uma esperança. Só que junto com isso vinha algo extremamente sombrio. Hitler culpava os judeus, comunistas, imigrantes e vários outros grupos pelos problemas da Alemanha. Ele espalhava o ódio. E infelizmente milhões acreditavam. A propaganda nazista começou a dominar tudo. Cartazes, filmes, rádios, jornais, escolas. O governo controlava a narrativa. Isso é uma das coisas mais assustadoras dessa história, porque mostra como a propaganda e manipulação conseguem mudar sociedades inteiras. Pouco a pouco, Hitler foi crescendo politicamente, até que em 1933 ele se torna chanceler da Alemanha. E dali para frente o país muda completamente. Os opositores políticos começaram a desaparecer, jornais foram censurados, pessoas eram perseguidas. A polícia secreta nazista, a Gestapo, espalhava o medo. Enquanto tudo isso acontecia, Hitler começava a reconstruir o exército alemão. Tanques, armas, aviões, soldados. O problema? O Tratado de Versalhes proibia isso. Mas Hitler simplesmente ignorou. E o mais assustador? Muitos países europeus praticamente deixaram acontecer. Eles tinham medo de outra guerra. Então adotaram uma política chamada apaziguamento. Basicamente era: vamos cedendo,
talvez ele pare. Spoiler: ele não parou. Enquanto isso, outro ditador crescia na Itália: Benito Mussolini. O líder fascista italiano defendia ideias autoritárias semelhantes: nacionalismo extremo, militarismo, culto ao líder. Alemanha e Itália começaram a se aproximar. Depois veio o Japão. E assim nasceu o eixo. Do outro lado estavam os aliados: Reino Unido, França e mais tarde União Soviética e Estados Unidos. Agora segura essa informação aí. Antes mesmo da guerra começar, oficialmente, Hitler já estava expandindo territórios. Primeiro a Áustria, depois parte da Tchecoslováquia. E praticamente ninguém reagia. Até que chega setembro de 1939. E aqui o mundo muda completamente. A Alemanha invade a Polônia. Sem aviso, sem piedade. Os alemães usavam uma estratégia chamada Blitzkrieg, a famosa guerra relâmpago. Tanques avançando rapidamente. Aviões bombardeando cidades. Soldados invadindo tudo ao mesmo tempo. Era rápido, violento e assustador. A Polônia praticamente não teve chance. E finalmente o Reino Unido e a França perceberam: Hitler não iria parar. Então os dois países declararam guerra. Começava oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E logo nos primeiros meses o mundo ficou chocado. A Alemanha parecia imparável. A Dinamarca caiu, a Noruega caiu, a Holanda caiu e a Bélgica caiu. Então veio algo quase inacreditável: a queda da França. Muita gente acreditava que a França era forte demais para ser derrotada rapidamente. Mas os alemães passaram pela linha Maginot, surpreenderam os franceses e avançaram violentamente. Paris foi ocupada. Imagine o choque: a capital francesa nas mãos dos nazistas. Enquanto isso, milhões fugiam desesperados pelas estradas. Famílias abandonando casas, carros lotados, crianças chorando, bombardeios acontecendo no meio do caos. A Europa inteira parecia desmoronar. E agora apenas um grande país europeu permanecia resistindo: o Reino Unido. E aqui surge um dos personagens mais importantes da guerra: o Winston Churchill. Churchill entendia perfeitamente o tamanho da ameaça nazista. Enquanto muitos políticos queriam negociar, ele queria resistir. E os discursos dele ficaram famosos. Discursos que levantavam a moral da população, enquanto bombas destruíam cidades britânicas. Por que Hitler decidiu atacar o Reino Unido pelo ar? Começava a Batalha da Inglaterra. A Luftwaffe, Força Aérea Alemã, bombardeava cidades britânicas constantemente. Sirenes tocavam, explosões aconteciam durante a noite. Pessoas corriam para abrigos subterrâneos. Muita gente dormia em estações de metrô tentando sobreviver. Era terror psicológico. Mas os britânicos resistiram. Essa foi uma derrota importante para Hitler, porque mostrou algo fundamental: a Alemanha não era invencível. Agora presta atenção, porque aqui começa um dos capítulos mais brutais da guerra. Em 1941, Hitler tomou uma decisão gigantesca. Ele invade a União Soviética. A Operação Barbarossa. E no começo parecia dar certo. Os alemães avançavam absurdamente rápido. Vilarejos eram destruídos, cidades eram ocupadas, milhões fugiam. Só que existia um inimigo que Hitler subestimou: o inverno russo. E aqui a guerra vira praticamente um pesadelo. Temperaturas absurdas, menos 30, menos 40 graus. Soldados congelando, tanques travando, comida acabando. Enquanto isso, os soviéticos resistiam. A cidade de Stalingrado virou símbolo desse inferno. Combates dentro de prédios, soldados lutando andar por andar. Explosões, fome, frio, desespero. Os relatos dessa batalha são assustadores. Corpos congelados nas ruas. Pessoas sobrevivendo sem comida.
soldados enlouquecendo. Stalingrado se transformou num massacre. E ali a Alemanha começou realmente a quebrar. Agora, enquanto tudo isso acontecia nos campos de batalha, outra tragédia acontecia escondida: o Holocausto. Talvez o maior símbolo da crueldade humana. O regime nazista iniciou um genocídio sistemático contra os judeus europeus. Milhões foram perseguidos, humilhados, presos, torturados, assassinados. Os nazistas criaram guetos, campos de concentração, campos de extermínio. Locais como Auschwitz se tornaram sinônimos de horror. As pessoas chegavam de trem. Famílias inteiras, muitas vezes sem entender o que estava acontecendo. Na entrada acontecia a seleção. Quem era considerado apto para trabalhar ia para um lado. Os outros, idosos, crianças, mulheres, muitas vezes ia direto para a morte. Câmaras de gás. É impossível ouvir essa parte da história sem sentir um peso enorme, porque ali o mundo viu até onde o fanatismo e o ódio conseguem levar o ser humano. E talvez o mais assustador, tudo isso acontecia enquanto boa parte do planeta ainda não fazia ideia completa do horror. Agora vamos voltar para outro momento decisivo da guerra. 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor. O Japão ataca a base naval americana no Havaí. Os americanos foram pegos de surpresa. Navios explodindo, aviões destruídos, soldados correndo, desesperados. O ataque chocou os Estados Unidos. E no dia seguinte o país entra oficialmente na guerra. Agora o conflito realmente se torna global. Os Estados Unidos entram com força absurda. A indústria americana virou praticamente uma máquina de guerra. Tanques sendo produzidos sem parar. Aviões, navios, armas. Enquanto isso, os aliados começavam lentamente a recuperar territórios. No norte da África, na Itália, no Oceano Pacífico. Então chegamos em um dos momentos mais famosos da guerra. O Dia D. Em 6 de junho de 1944, milhares de soldados aliados atravessaram o Canal da Mancha rumo às praias da Normandia. Era a maior invasão anfíbia da história. Imagina o clima dentro daqueles barcos. Soldados jovens, muitos com medo, sabendo que talvez não sobrevivessem às próximas horas. As portas dos barcos abriram. E começou o inferno. Metralhadoras alemãs disparando. Bombas explodindo, soldados caindo na água. Caos total. Mas os aliados conseguiram avançar. E aquilo marcou o começo do fim para Hitler. Enquanto isso, os soviéticos avançavam pelo leste. A Alemanha começou a ser esmagada pelos dois lados. Cidades destruídas, infraestrutura colapsando, pessoas fugindo. E conforme os aliados libertavam territórios, os campos de concentração iam sendo descobertos. Os soldados ficaram chocados. Corpos empilhados, prisioneiros extremamente magros, sobreviventes traumatizados. O mundo finalmente começava a entender a dimensão do horror nazista. E então chegamos ao fim de Hitler. Em abril de 1945, Berlim é cercada. A cidade destruída. Explosões por todos os lados. Dentro de um bunker subterrâneo, Hitler percebeu que perdeu. Então ele se suicida. Pouco depois, a Alemanha se rende. Na Europa, a guerra havia acabado. Mas ainda existiu o Japão. E agora chegamos num dos momentos mais assustadores da história da humanidade: as bombas atômicas. Os Estados Unidos desenvolveram uma arma completamente diferente de tudo aquilo que o mundo já tinha visto. Uma arma capaz de destruir cidades inteiras. Em agosto de 1945, Hiroshima é atingida. Em segundos, destruição absoluta. Calor absurdo. Prédios desaparecendo. Pessoas evaporando. É difícil até imaginar. Dias depois, Nagasaki também é atingida. As consequências foram devastadoras. Milhares morreram instantaneamente. Outros sofreram durante anos com queimaduras e radiação.
E então o Japão se rende. A Segunda Guerra Mundial finalmente terminava. Mas o mundo nunca mais seria o mesmo. Cerca de 70 milhões de mortos. 70 milhões. É um número tão absurdo que quase parece impossível compreender. Cidades destruídas, economias quebradas, famílias inteiras desaparecidas. Mas além da destruição, a guerra mudou completamente a política mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética surgiram como superpotências. Isso deu início à Guerra Fria. A ONU foi criada tentando evitar novas guerras globais. Os líderes nazistas foram julgados em Nuremberg. E o mundo começou lentamente a tentar se reconstruir. Mas talvez a maior lição da Segunda Guerra seja outra. Ela mostrou até onde o extremismo pode levar uma sociedade. A guerra não começou do nada. Ela foi construída aos poucos. Com crise econômica, propaganda, discursos de ódio, manipulação e fanatismo. Isso torna estudar a Segunda Guerra extremamente importante. Porque entender esse período não é apenas olhar para o passado. É entender sinais perigosos que podem surgir em qualquer época. E ao mesmo tempo, essa guerra também revelou coragem absurda. Pessoas comuns viraram heróis. Muita gente arriscou tudo para salvar outra vida. Soldados enfrentavam situações inimagináveis. Civis sobreviveram no impossível. E talvez seja exatamente isso que faz a Segunda Guerra continuar fascinando tanta gente até hoje. Ela parece inacreditável, gigantesca, sombria, quase cinematográfica, mas aconteceu de verdade. E as cicatrizes dela ainda existem no mundo moderno. Na política, na economia, na tecnologia, na memória coletiva da humanidade. E talvez uma das fases mais fortes sobre esse período seja: quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Porque a Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito militar. Foi um alerta. Um lembrete do que acontece quando o ódio, fanatismo e autoritarismo tomam conta da sociedade inteira. E é por isso que estudar esse tema é tão importante. Não para glorificar a guerra, mas para entender o valor da paz. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Mais 15 Minutos e compartilha com aquele amigo que ama história sem enrolação. Comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos, porque eu tô lendo tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.